Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 16 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem aí, inscreva-se. Basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa opção para você, na parte inferior também do vídeo, vão ter a opção de se inscrever e de também deixar o sino das notificações devidamente ativado para ser sempre comunicado aí, receber um aviso toda vez que tiver novo conteúdo aqui no canal. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes, acompanhamento de todas as recomendações e as carteiras de ações, clique aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Você vai receber isso no seu celular, no seu desktop e vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois eu vou falar sobre PETR4, Vale 3, esqueci de colocar aqui os ativos que eu ia comentar, assim, pelo menos deixar já listados aqui, né? Mas enfim, tenho aqui anotados CROT 3, BRDT3, depois de BRDT3, IP3, BBSE3, VVAR3 e BBAS3. São os ativos que serão comentados nesta análise. Ibovespa no dia de hoje alta de 0,77%, está dentro do leilão de fechamento, ou seja, o Ibov está aqui testando a região de teto, né, que era o suporte, que era um piso, agora virou teto, passou para baixo desse, vamos dizer assim, desse andar. E agora isso aqui virou uma resistência para o Ibovespa, por enquanto vindo para um fechamento abaixo desse nível. Está dentro de uma tendência de baixa, enquanto estiver dentro dessa tendência de baixa ainda fica, e dentro de um movimento de baixa ainda fica a probabilidade maior de queda. Começa a trazer uma expectativa um pouco melhor se voltar com força para cima da máxima do pregão de hoje, ou seja, superar os 100.566 pontos a partir de segunda-feira e gerar um movimento mais forte aqui para cima para trazer pelo menos um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa de curto prazo. Nesta semana, o Ibovespa vem caindo aqui em torno de 4%, uma queda realmente expressiva. Tinha gerado um sinal bom na semana passada, que é um sinal de fundo, e anulou essa formação de fundo. Por que anulou? Porque, primeiramente, já vem para um fechamento abaixo da média e perdeu a mínima do candle que gerou o sinal de fundo. Então, um sinal de perda de força por parte do Ibovespa, aumentando a probabilidade. A tendência de médio prazo ainda é de alta, diferentemente da tendência de curto prazo, que é do gráfico diário, está em tendência de baixo, com topos e fundos descendentes. E aí a gente vê aqui no gráfico semanal, isso aqui foi retomada da tendência de alta, quando rompe tudo aqui para cima, que foi o inverso que fez agora o gráfico diário, né? Rompeu tudo para baixo e retomou a tendência de baixa. Então temos aqui no gráfico semanal uma tendência de alta em cima de um patamar de suporte, que é dessa região de topos anteriores, região que ficou aqui congestionada, região dos 99,136 até um patamar em torno de 97,861. Então, acima dessa região está se sustentando, mas a perda da mínima dessa região, da mínima dessa semana, que é de 98,200, aumenta a probabilidade de continuar um movimento de baixa. Temos aqui um movimento inteiro de subida, basicamente de umas 7 a 8 semanas, e aqui vai fazendo uma correção que já basicamente entrou na sexta semana de correção. Então, podendo ter mais 1 a 2 semanas aqui e ainda favorecendo a possibilidade de um fundo ascendente, mas vai depender aí da força das próximas semanas, a reação é por parte dos compradores após essa semana forte de queda. Temos aqui o Ibovespa basicamente quase testou nessa semana a região dos 50% de retração desse movimento de subida, enfim, nessa faixa de 98 até 96 mil pontos, região importante que, se parar aqui e gerar um sinal forte de alta, volta a ficar muito interessante diversos papéis para você buscar a operação na ponta compradora, aí, seja de position trade ou mesmo de swing trade. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Temos aqui no índice futuro em tendência de baixa, pregão de hoje um candle de indefinição, a gente pode até falar nesse candle aqui um Harami ou um Arami, padrão de reversão dos candles, que a superação da máxima do pregão de hoje, 101,370, reforçaria a chance de ter o que? Um movimento para cima no índice futuro, ou seja, um movimento de alta, mas contra a tendência ainda de curto prazo. Aqui o suporte de imediato, tirando até que só terminei alterando a minha tela aqui, deixa eu voltar para a minha tela certinha, reconfigurando aqui a tela, vou voltar para o índice futuro, e aqui no índice futuro que eu ia mencionar no gráfico aqui de 60 minutos, se a gente tiver essa formação
de pivô de altas, de superação da máxima desse candle, e inclusive até na questão de suporte que eu ia mencionar, isso aqui é um teto, assim como o Ibovespa, é um teto para o índice futuro, esse patamar aqui de fundo anterior, como essa região também aqui de fundo anterior. Isso é uma região de teto, uma resistência, casa dos 100.839 pontos, e depois disso 100.840 pontos, e depois disso na faixa dos 101.385. Então são os pontos de resistência imediato. Seria interessante acontecer o que? Na próxima semana, fechamento na segunda-feira já é para cima da máxima desse candle, para cima dessa faixa de pontos aqui, dessa faixa de preço, aumentando a probabilidade pelo menos de dar um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa. Enquanto isso não acontecer, a movimentação de queda segue aí com máximas descendentes. E no gráfico de 60 minutos, veio aqui para cima, parou, ficou o pregão inteiro. Depois do gap de alta do pregão de hoje, ficou basicamente parado aqui no pregão. E aí para segunda-feira, o que seria a estratégia? Se abrir subindo, se abrir gerando aqui um sinal de fundo, superar a máxima dessa hora de pregão aqui, superar os 100.775, fica mais para se buscar a compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, porque aumentaria a chance de retomada da tendência de alta do gráfico de 60 minutos do intraday, que daria o sinal de retomada na superação dos 101.370. Por outro lado, se fizer o que? Continuar a abertura, abre aqui para baixo e passa a proporcionar, vou colocar no gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro, abre para baixo, abre aqui para baixo, sai dessa indefinição e passa a proporcionar topo descendente para baixo da região dos 100.400 pontos, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo no mini índice. Aí a gente teria aqui um suporte que é junto do gap, na faixa dos 99.935 a 99.900, zona de suporte de imediato após estar abaixo dos 100.400 pontos. Voltando para o gráfico diário, vamos lá para o mini dólar no pregão de hoje. Dia de alta de 0,26%, pelo menos até este momento, a alta. E aqui nós temos uma característica de movimento de baixa, que é a mínima mais baixo que o pregão anterior, máxima também mais baixo que o pregão anterior, enfim, está dentro de uma característica de movimento de baixa, movimento de correção contra uma tendência de alta de curto prazo. O dólar anula essa tendência de alta se voltar a trabalhar abaixo da mínima desse fundo aqui, que voltaria para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos. Suporte mais relevante no dólar no gráfico diário. Primeiramente, bateu aí no pregão de hoje 3.983,50, segundo na faixa dos 3.969,50. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui é a abertura, veio aqui para cima, volta aqui para cima, fica aqui respeitando a média móvel de 3 períodos, mas em nenhum momento do pregão o dólar gerou um sinal de queda no gráfico de 60 minutos, ou seja, não perdeu a sequência de mínimas ascendentes, não gerou um sinal de topo que favorecendo muito mais se trabalhar na ponta vendedora. Então segue aqui até com esse fechamento acima da média móvel de 3 períodos, continuando dessa forma, abrindo para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O teto inicial de resistência está na faixa dos 4.016 pontos. Se abre subindo e passa a gerar fundo acima dos 4.016, melhor ainda. Que aí seria o primeiro teto, primeira região de resistência. Começa ali na faixa dos 4.013,50 até a região dos 4.016 pontos. Para venda, abriu caindo, perdendo a sequência de mínimas ascendentes, voltando para baixo da média, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente, preferencialmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, PETR4 no pregão de hoje. Queda mais uma vez, queda de 1,03%. Semana péssima para Petro. Petro caiu na semana 8,14%. Só verificando aqui a questão da saída do leilão de fechamento. Deixa eu só dar uma olhada na saída do leilão de fechamento. O Petro ainda não saiu. Vou dar uma olhada como é que está o leilão da Petro na faixa dos 23,91. 23,91 o leilão dela, ou seja, jogando ainda mais para baixo por enquanto o leilão da Petro. Então temos aqui no semanal, ó, a perda da mínima do fundo anterior. Então, um sinal negativo. É um suporte ainda? É um suporte. Qual seria o sinal mais significativo em termos de trazer uma expectativa de retomada do movimento de alta? Fecharam a semana que vem, pelo menos invadindo boa parte desse candle de baixa, que aumentaria a chance de gerar um fundo em cima, como se fosse um início de um fundo duplo em cima de um suporte de um fundo anterior. Por outro lado, a perda da mínima dessa semana vai aumentando a chance de poder escorregar mais. Lembrando, gráfico mensal, suporte
mais próximo agora pelo gráfico mensal, na faixa dos 22,44 a 21,94. Esse suporte de 24,23 continua sendo válido até o fechamento desse mês de agosto. Indo agora para, lembrando só que eu não vejo nenhuma forma de entrada agora de compra na Petro pelo gráfico diário, tá? Teria que ter algum candle de alta, algum candle de reversão, alguma sinalização para se ter alguma compra contra a tendência na ação de quebrar a sequência de máximas descendentes, que até agora isso não está acontecendo. A Vale 3, pregão de hoje, leve queda, 0,43%, também não saiu ainda do leilão de fechamento. O leilão de fechamento da Vale apontando para 43,69, levemente abaixo do valor que se encontra aqui. Então a Vale pode alterar um pouco essa variação, mas o fato é que está dentro também de um movimento de queda, máximas descendentes, tendência de baixa na Petro, tendência de baixa na Vale, a gente está falando tendência de baixa de curto prazo nesses ativos. Na Vale, inclusive, já está dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, né, porque perdeu a sequência desse fundo aqui anterior, estabeleceu um topo ali no mesmo nível do topo anterior, então está basicamente dentro de uma tendência de baixa, apontando para o suporte na semana. A queda foi de 3,96% e ela vai apontando para o suporte de R$ 43,16 e mais abaixo R$ 40,51. Então, mais uma vez, essa região aqui seria o primeiro nível, o ponto mais baixo, 40,51. A região mediana, 43,16 a 42,36. Zona de suporte que a Vale pode trazer na próxima semana, se continuar essa movimentação para baixo, se afastando mais da média, ficando aí mais afastado do preço da média. Agora não encaixaria para mim essa entrada contra a tendência se superasse a máxima do pregão de hoje, mas se ela esticar mais para baixo, batendo na região de suporte do gráfico semanal, pode trazer oportunidade de compra contra a tendência para um perfil mais arrojado. Depois vamos falar aqui de outros ativos. CROT 3, recomendei compra no início do pregão de hoje, ou seja, quando o papel no início do pregão se superasse essa máxima, geraria a possibilidade de arriscar uma operação na ponta compradora tentando pegar um repique de alta. E aí ela abriu, acionou a entrada e logo na sequência acionou nossa saída, o stop da operação na perda dessa mínima aqui. A outra alternativa seria buscar a entrada aqui nesse patamar, mas eu costumo fazer normalmente essas entradas mais para o início do pregão ou na primeira, segunda hora de pregão. E aqui já no início da tarde, eu optei por não fazer essa entrada. Ou seja, para quem buscou entrada aqui, nova entrada, assim como foi parecido com essa aqui, tentando pegar um repique de alta, basicamente depois desse terceiro candle aqui já teria saído também da posição comprada. Essa primeira operação que eu fiz, essa operação que eu fiz hoje no pregão na abertura do pregão da CROT 3, proporcionou aqui uma perda de 2,02%, uma alocação pequena do capital. Isso trouxe uma redução de 0,16% do capital total, ou seja, eu dificilmente faço entradas contra a tendência, mas quando eu costumo fazer, eu tento trabalhar com o stop mais curto possível em cima do papel. No gráfico diário agora, a CROT termina ali com um candle parecido com um martelo, um padrão de reversão dos candles. A superação da máxima desse candle traz a chance de repique de alta para essa ação, após uma semana desastrosa para o ativo, com queda de praticamente 20%, vindo para baixo da região que era interessante ter se mantido acima. A gente chegou a comentar aqui até na análise especial sobre a Croton. Na sequência, vamos falar de BRDT3, recomendação de compra no pregão de hoje, mas aqui até um pouquinho antes da última hora de pregão. O papel estava vindo superar aqui essa máxima do pregão anterior, então recomendação de compra. O papel ganhou força e fechou aí na máxima do dia com 4,16% de alta, começou até bem, vamos ver se mantém dessa forma no início da próxima semana, porque essa semana foi uma semana bem difícil para as operações de swing trade. Então temos aqui os dados dessa entrada para BRDT3, recomendação ali por volta dos R$ 27,18, o ativo ficou até patinando bom tempo ali na faixa dos 27,20, 27,21, 27,22 e o stop dessa operação na faixa dos R$ 26,48. Isso proporciona um risco de 2,58%. Isso traz um objetivo lá para a faixa dos R$ 28,58, alocando 18% do capital total nesta operação. Então, o objetivo lá na faixa dos 28,58, ela fechou em 27,78, razoavelmente bem acima do nosso preço já de entrada, já gerando uma boa relação risco-ganho inicial dessa operação. Então, só para mencionar que o stop dessa operação está abaixo da mínima desse candle aqui, ó. Porque se depois dessa entrada aqui, se o papel voltasse para baixo dessa mínima, desconfiguraria pelo menos o que eu gostaria de ver no gráfico diário da ação. IP3.
recomendação de compra, hoje ela já abriu forte para cima, e eu mencionei na live, no Radar do Mercado, que é a partir das 10h45, todos os dias aqui ao vivo, né? Toda vez que tiver pregão, logicamente. E aí eu mencionei que eu avaliaria a possibilidade de compra mais para o fechamento do pregão. E aí o papel fez um bom recuo, na minha avaliação, um bom recuo para trazer um stop para baixo da média móvel de 13 períodos. Eu optei por entrar comprando esse papel já na última meia hora de pregão. Então recomendei essa compra, passando os dados dessa entrada. Entrada ali por volta dos R$ 31,65, o stop da operação na faixa dos R$ 30,42, risco de 3,89%, o objetivo na faixa dos R$ 33,50, arriscando aí 13% do capital total. O papel fechou aí com alta de 5,95%, né? BRDT3 fechou com alta também expressiva, uma alta aí de 4,16%, voltando aqui para Ipera. Então, boa alta, furou já essa região desses dois topos anteriores. Então, traz uma expectativa de poder dar continuidade ao seu movimento de subida. Vamos ver se ela consegue fazer isso aí nos próximos pregões. Então, o stop dessa operação está na casa dos 30,42, que é abaixo da média móvel de 13 períodos, que está aqui na casa dos R$ 31. Ou seja, se ela voltar basicamente para baixo dessa região aqui, ó, já não seria mais interessante, na minha avaliação, continuar com o papel, um nível de suporte, que ela voltou forte para cima, fechou uma vez abaixo e agora voltou forte para cima. Então, se voltar para baixo, encerra a posição comprada no papel. BBSE3, BB Seguridade, ativo que fechou aqui o pregão de hoje com a leve alta de 0,42% e está acima ali de um patamar importante de antiga resistência, funcionando nesse momento como suporte. Se ela conseguir gerar um fundo aqui no decorrer da próxima semana, no início da próxima semana, na segunda-feira, daria para arriscar uma compra no ativo, trabalhando com stop preferencialmente ou abaixo da mínima desse candle ou abaixo até um pouco da média móvel de 13 períodos. Seria a alternativa de buscar uma compra aí de swing trade na BBSE3 a partir de segunda-feira. VVAR3, ativo que deu uma pancada para baixo no pregão de hoje, 7,41%. Já vem demonstrando fraqueza, né, novamente, para subir. A tendência de alta já gerou aqui uma sinalização de mudança dessa tendência, porque quebrou ali uma sequência de topos e fundos ascendentes. Volta a trabalhar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos e inclusive fechando abaixo de um patamar de antiga resistência, suporte, que é mais um indício de enfraquecimento da força por parte dos compradores. Até normal, porque se a gente pegar o gráfico semanal do ativo e primeiramente pegar o mensal desse papel, dá para se observar que essa ação está lá na região de máximo histórico. Vou dar um zoom menos para que todos possam ver, para que você possa ver que o ativo está numa região importante de resistência. Chegou como? Ele chegou lá no quarto mês, que já estava vindo com um mês de valorização, quarto mês consecutivo de alta, vai lá, testa essa região um pouco mais esticado para cima, chance de ter o quê? Entrada de pressão vendedora em cima de um patamar de resistência, principalmente quando chega nesse patamar de resistência com um movimento mais esticado para cima. Isso aqui é o gráfico semanal, terminou a semana com queda de 16,53%. Então está dentro de um processo de correção. Tendência de alta de médio prazo, cenário favorável para o ativo, mas pode ficar mais interessante um pouco mais adiante, ou seja, se essa correção ela pode ficar até aqui de lado, os candles de lado, ou mesmo fazer uma correção um pouco maior para baixo, uma correção no preço, para estabelecer uma entrada mais interessante de fundo ascendente pelo gráfico semanal. Mas por enquanto deu uma deteriorada em termos de entrada de compra de swing trade nesse ativo, isto é, dentro da minha metodologia. Suporte imediato para essa entrada, deixa eu até colocar, desculpa, essa correção, até colocando aqui o FIB em cima desse movimento que ficou parado aqui, faz esse rompimento, seria ali uma região de R$ 6,75 a R$ 6,30, uma região interessante de retração, que coincide com a média móvel de 13 períodos e pode trazer a oportunidade de fundo ascendente. Se a gente considerar todo o movimento de subida até lá para baixo, antes mesmo dessa pequena parada, ou seja, esse movimento de subida, aí a retração de 50% já fica lá na faixa de 6,32, muito próxima dessa região de topo aqui anterior. Tá? E aí um pouco abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, ativo dentro de uma correção, mas a tendência continua sendo a tendência de alta de médio prazo, mas é de curto prazo. Gráfico diário já não é mais uma tendência de alta para esse papel. BBAS3, ação que está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Se olharmos para o gráfico semanal desse ativo, queda na semana de 6%, está caminhando para esse suporte aqui, ó, região ali na faixa dos 44,41 a 44,11. Já está dentro de uma região de suporte de um fundo anterior, está batendo basicamente ali naquela região, a mínima
45,70, fechou em 45,73. Então já fez um movimento para baixo. Se na próxima semana bate nessa região, gerar alguma sinalização já de recuperação, é um dos pontos de possível entrada contra a tendência do gráfico diário e em cima de um patamar de suporte. Abaixo desse nível aqui de 44,11 tem outra região aqui na casa dos 43,72. Enfim, essa região de topo anterior, com esse fundo aqui anterior, que já foi justamente um teste dessa região, é um local onde, se esticar um pouco mais para baixo esse movimento do gráfico diário, assim como eu falei da Vale 3, pode trazer oportunidade de compra contra a tendência para quem tiver um perfil um pouco mais arrojado. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.